E aí, bom dia, tudo bem? Prazer revê-los, galera entrando, sejam bem-vindos. Mais uma live. Ó, essa de hoje é insana mesmo, hein? Quase 2 horas da manhã. Daqui a pouco eu tenho que levantar pro plantão, plantãozão de domingo. Vai ter hoje OAB, muitas pessoas fazendo OAB. Vai ter, parece, também segunda fase do MP do Rio de Janeiro e ainda TJ do Rio Grande do Sul, fora outros concursos que eu não sei. Então é o domingo dos concursos, por isso que eu resolvi gravar para vocês essa live para soltar um tema que eu acho que pode cair em alguma dessas avaliações, tá bom? Bem-vindos aí. Hoje é insano mesmo, hoje é totalmente insano. E só lembrando para vocês, ó, que essa transmissão eu vou colocar no meu canal no YouTube. Estou gravando agora pelo Periscope e vou jogar depois lá no YouTube. Ó, pelo horário até que tem bastante gente acordada, hein? Vamos convidar aí os seguidores de vocês. Convidem os seguidores. Convidem os seguidores. Eu quero ver vocês convidando os seguidores. Vamos meter o dedo na tela do celular e bora compartilhar também a transmissão, tá bom? Isso, vamos passar o trator, como sempre eu faço. Bom dia, isso, todo mundo convidando e compartilhando. Vendo aula na balada é bom, hein? Vamos lá então, ó. Deixa o pessoal acabar de entrar, eu já começo. Goiânia, Brasil inteiro aqui, né? Brasil inteiro. Top. Então vamos lá, pessoal, ó, sem mais demora. Vamos que vamos então, ó. Vamos passar o trator. Tema de hoje dessa live: justa causa duplicada. O que vem a ser a justa causa duplicada? Notem que é um termo diferente e, por ser diferente, despenca em concursos. Já vi em várias provas. Vamos começar então pelo passo inicial, tá bom? Que hoje reside nas condições da ação. Esse é o nosso ponto de partida. Condições da ação, condições da ação. Quais são as condições da ação penal? Quais são? Ô, Saber mais direito na área, grande Dalmo, meu amigo Dalmo, advogado, professor, criador do Saber Mais Direito. Tamo junto, Dalmão. O Dalmo também não dorme, né? O Dalmo fica lá em Brasília nos negócios dele. Não dorme também. Grande Dalmo, vamos seguir aí o Saber Mais Direito também, tá bom? Dalmo convidou os seguidores, bem-vindos aí os seguidores do Dalmo. Então, ó, retomando o raciocínio. Justa causa duplicada. O que vem a ser a justa causa duplicada? As condições da ação. Esse é o nosso ponto de partida. Vejam, condições da ação penal. Há um entendimento no sentido de que são três condições da ação penal. Nós temos o interesse de agir, a legitimidade e a possibilidade jurídica do pedido. São essas três condições que a doutrina afirma que devem ser observadas na ação penal. Três, portanto: interesse de agir, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. Quanto a essas condições, não há muitos problemas, não há polêmica. Mas o que acontece? Uma parte da doutrina, aqui vem o X da questão, ó, uma parte da doutrina defende que, na verdade, a ação penal, além de ter essas três condições, ela possui mais uma, que seria a justa causa. Quanto a essa quarta condição da causa, que seria a justa causa, em relação a isso, há divergência na doutrina. Há divergência na doutrina. Então vejam, quanto àquelas três, tranquilo. A divergência reside em relação a essa quarta condição da ação. Para uma parcela da doutrina, a quarta condição da ação seria justa causa. Outra parcela diz que não. Condições da ação são apenas três. Justa causa não é, na verdade, uma condição da ação. Ela pode estar vinculada ao interesse de agir, mas ela não tem aptidão para ser a quarta condição da ação. Então vejam, há polêmica na doutrina em relação às condições da ação no processo penal. Uma vertente defende que são três, outra vertente defende que são quatro. Professor, e o que vem a ser a justa causa? A justa causa, meus amigos, nada mais é que
o suporte probatório mínimo. Ou seja, é necessário ter um mínimo de elementos probatórios em relação à autoria e em relação à materialidade do crime. O promotor de justiça, para oferecer a denúncia, ele deve apresentar essas condições. Ele deve apresentar também, segundo uma parcela da doutrina, esse suporte probatório mínimo, que nada mais é que elementos probatórios mínimos de materialidade e de autoria. O processo penal, ele gera estigmas, ele gera vários transtornos ao denunciado. Então, portanto, é necessário que, ao oferecer a denúncia, o promotor demonstre que aquele caso, aquela peça acusatória, tem indícios mínimos de autoria e de materialidade. É isso que é justa causa. Qual que é a polêmica? É ou não é a quarta condição da ação? Uma parcela da doutrina diz que sim, outra parcela diz que não. Quem defende que a justa causa é a quarta condição da ação? Vou citar para vocês dois autores, Nestor Tálvora, Afrânio Silva Jardim. Esses doutrinadores defendem que a justa causa é a quarta condição da ação penal. Poderia citar outros, mas só para resumir para vocês. Entenderam? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Só recapitulando então. Condições da ação, nós vimos que há consenso na doutrina, que são três: interesse de agir, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. Há unanimidade em relação a isso, a essas três. A divergência reside em relação à quarta, se ela existe ou não. Uma parcela da doutrina diz que sim, que é a justa causa. Outra parcela da doutrina diz que não, que a justa causa não é a quarta condição da ação. Esse foi o nosso primeiro passo. No segundo passo, eu expliquei o conceito de justa causa, que nada mais é que o suporte probatório mínimo. É necessário existir indícios de autoria e de materialidade em relação ao crime imputado na peça acusatória. Qual que é a minha posição? O que eu acho? O que eu penso? Eu acredito que a corrente que defende que a justa causa é a quarta condição da ação penal, eu acredito que essa corrente é consentânea com o Código de Processo Penal. Por quê, professor? Porque, pessoal, vou explicar para vocês. Vou até citar aqui, o artigo. Artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal. Esse dispositivo, o 395, inciso 3º, ele foi incluído pela Lei 11.719 de 2008. Vejam, nesse artigo, no 395, inciso 3º, o legislador fala assim, a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Vejam, com essa reforma implementada em 2008 no Código de Processo Penal, o legislador passa a elencar no CPP a justa causa como motivo de rejeição da denúncia ou da queixa. Então, a meu ver, minha opinião, eu entendo que sim, a justa causa é a quarta condição da ação penal, porque tem fulcro, tem apoio no CPP, artigo 395, inciso 3º. Pronto, já finalizamos essa primeira parte. Já vimos condições da ação, a polêmica em relação à quarta condição, vimos o conceito de justa causa e agora vamos partir para o tema central, que é a justa causa duplicada. Já sabemos o que é justa causa, mas o que vem a ser justa causa duplicada? Esse termo, que consta, inclusive, nas lições do professor Renato Brasileiro, esse termo está ligado ao crime de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, lavagem de dinheiro. Por quê? Porque nesse crime consta na Lei 9.613 de 98. Nessa lei consta o seguinte, pessoal: o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, ele deve apresentar também elementos probatórios mínimos em relação ao crime antecedente. Para o Ministério Público oferecer a denúncia em relação ao crime de lavagem de dinheiro, ele tem que oferecer não só em relação a esse crime elementos probatórios mínimos, mas também como em relação ao crime antecedente.
Vocês sabem, na lavagem de dinheiro, nós temos crimes, infrações penais antecedentes. Nós temos a lavagem de dinheiro que tem uma infração penal antecedente. Então, se eu, promotor de justiça, ofereço denúncia contra X pela lavagem de dinheiro, não adianta eu apresentar na minha peça acusatória apenas elementos probatórios mínimos em relação à lavagem de dinheiro. Eu tenho que apresentar também esses elementos probatórios mínimos em relação ao crime antecedente. Por isso que é justa causa duplicada. Significa duas. Dupla. Dupla justa causa em relação ao quê? Primeiro, em relação à lavagem de dinheiro. E segundo, em relação ao crime antecedente. Tá bom? Então vejam, ó. Isso está na Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei 9.613 de 98. Vou passar para vocês aqui, ó. Vejam, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei da Lavagem de Dinheiro. Artigo 2º, parágrafo 1º. A denúncia será instruída, ó, com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Então vejam, o legislador é claro no artigo 2º, parágrafo 1º. É a justa causa duplicada. Entenderam? Simples então. Justa causa duplicada. Tem que oferecer suporte probatório mínimo em relação ao crime de lavagem de dinheiro e em relação ao crime antecedente. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 9.613 de 98. Tá bom? Conseguiram entender? Captaram a mensagem? Então eu quero ver vocês passando o trator, hein? Tem alguém que quer prestar OAB ou o pessoal está dormindo já? Viram? A gente tem que fazer esse estudo. É um estudo sistematizado, um estudo eclético, juntando o que está na lei, a letra fria da lei, juntando a doutrina e também a jurisprudência. Então, sempre estudar assim, lei, doutrina e jurisprudência, tendo uma visão ampla, uma macrovisão em relação às matérias que vão ser cobradas no concurso. Tá bom? E procurar sempre esses termos novos, esses termos que estão na moda, entre aspas. Maravilha? Valeu, Marina. Tem alguém que vai prestar OAB amanhã aí? OAB, TJ, MP segunda fase. Acho que o pessoal tá dormindo já, né? A galera já tá dormindo já, quase 2 horas. Isso, Vanessa, tá certinho. Tá certinho. Tá certinho. Maravilha. Manaus. O OAB já foi. Eu faço MP. Ah, tem algumas pessoas aí, né? Legal. Bacana. Curtiram a dica de hoje, então? Hoje foi bem insano, né? Esse treino aí. Pelo horário e tudo mais. Ou em breve, Tiagão. Em breve eu vou pro Rio aí. Então é isso, tá, pessoal? Quem quiser ver as outras dicas, que se vocês perderam aqui pelo Periscope, estão lá no meu canal no YouTube. Delta Thiago com TH. Lá no YouTube. Tá bom? Vou deixar minhas redes para vocês aqui, para quem não me segue ainda. Sigam pelo Instagram, pelo Periscope. Todos os dias eu posto dicas no Instagram, no Periscope eu gravo vídeos. Estou tentando responder as mensagens. Passei ontem respondendo um pouquinho, hoje também. Tem muitas lá, muitas mensagens pelo direct. Estou indo devagar, mas estou tentando responder, tá bom? Não é que eu faço pouco caso não, é que são muitas mensagens, plantões, outras atividades, eu não consigo responder na hora. Mas aos pouquinhos eu vou tentando responder. Tá bom? Delta zumbi, sempre zumbi, né? Na época de concurseiro eu já era, agora como delegado também, piorou. É isso, pessoal. Fiquem com Deus, então. Boa sorte para quem vai fazer a prova amanhã. Amanhã não, hoje, né? OAB, TJ do Rio Grande do Sul, MP do Rio. Boa sorte para vocês. Fiquem com Deus. Bastante concentração, sem mimimi, sem nervosismo na hora da prova. Fiquem tranquilos. Passem a trabalhar bastante o intangível nessas horas que antecedem a prova. Trabalhem a concentração, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Pensamento positivo. Passem o trator, deixa de mimimi e bora passar o trator. Quero receber depois mensagens, quero receber prints, quero receber aquelas coisas bacanas que vocês mandam. Quero receber falando que vocês passaram bem na prova, tá bom? Quero ver isso depois. Maravilha?
Então é isso, bora passar o trator, fique com Deus, até a próxima, vou deixar aqui as minhas redes. Maravilha? Vamos lá então, vai para acabar bem, vamos acabar com os mantras, vai, sobe aí. Treinamento insano, bora passar o trator, sem mimimi, prova vale 100, estuda para fazer 200. Tá bom? Sobe aí para acabar bem então, vai. Isso, manda os tratorzinhos, o tratorzinho já virou moda, todo mundo passando trator agora, né? Legal. Isso. Até a próxima então, pessoal. Fiquem com Deus. Bom domingão para vocês.